E aí pessoal, beleza? Samuel Luna aqui do canal TI Direta. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma busca no sistema do Mainframe para encontrar datasets que são associados à nossa tabela DB2, tá? Então a gente vai procurar os datasets, o dataset ou os datasets que tem vínculo, né, que são associados já a uma determinada tabela DB2. No caso, esses datasets eles armazenam os dados dessa tabela DB2, né? Então eu estou aqui no ambiente DB2 Administration, né, da parte de administração do DB2, e a gente vai fazer o seguinte. Ó. Primeiramente eu vou buscar por esquema, né? Tá aqui o meu usuário. Hoje eu estou usando um usuário diferente aqui, mas vamos lá. Primeiramente a gente entra na opção 1, né? Agora sim, esquema. Vou clicar em digitar H e a gente vai buscar aqui esse meu usuário, tá? Esse meu usuário é esse aqui. Ok. Então a gente vê aqui que ele é listado, tá? E é mostrado aqui que ele tem uma tabela, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai digitar agora T, dar Enter, e ele mostra a tabela que o meu usuário tem, no caso a tabela alunos, tá? Mais uma tabela alunos que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhadinha nela? Então tá aqui os dados da tabela alunos, né? Eu vou voltar com F3 e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou navegar aqui com a tecla 11 para o lado direito, tá? Para a gente ver algumas informações aqui interessantes. A gente tem aqui o usuário, a gente tem o nome do banco de dados, que é esse aqui, tá? O DBName. A gente tem aqui, ó, TSName, que seria Table Space Name. Né? Então é o nome do espaço de tabela. Também é alunos. Quando eu criei minha tabela, o sistema criou automaticamente um Table Space, né? E deu o nome de alunos, o mesmo nome da tabela. Diz que tem 4 colunas. E a gente vai continuar indo para o lado esquerdo aqui, lado direito, perdão. Então a gente vai digitando aqui F11, seguidamente, né? Até chegar numa informação aqui que é importante, tá? Deixa eu ver. A gente vai passando, que é a seguinte informação. A gente está olhando a tabela aqui, né? Essa informação ainda não apareceu, eu sei por quê. Porque essa informação ela aparece quando nós listamos o Table Space. Então o que é que a gente vai fazer? A gente está aqui na parte de listagem, né? E nós vamos digitar S desse comando aqui, ó, Table Space. Então a gente digita S e agora sim nós temos uma listagem de Table Spaces, né? Onde está aqui o espaço de tabela alunos. Então a gente vai passar agora para a direita, vai passando, teclando aqui F11, né? Para ele mostrar as informações da direita. E aí a gente vai chegar numa informação importante aqui, que é essa aqui, ó, vcat name, tá? Isso aqui é o nome de catálogo desse dataset, onde esse dataset está inserido. Então DSN D10, DSN D10. O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz para encontrar? Eu falei onde esse dataset está inserido, né? Eu já estou me adiantando, mas onde esse table space está inserido. Como é que a gente faz para encontrar o dataset que é vinculado, que é associado a essa tabela alunos do meu usuário? A gente vai abrir aqui outra janela, né, Start, e aí a gente vai navegar, tá? 3.4. E aqui a gente vai botar o seguinte, aquele nome lá, vcat, que a gente viu, tá? Eu vou dar um F9 aqui, para a gente alternar. Então tá aqui, ó, DSN D10, né? A gente volta lá, já estava até digitado aqui, porque eu já tinha feito essa busca antes. Então DSN D10. A gente dá Enter. Eu acho que eu errei a digitação aqui, né? DSN D10. A gente dá Enter. Aqui no 3.4, né? Que é para achar datasets. E agora sim, a gente encontrou. O que é que acontece? Aqui tem uma lista muito grande, né, de datasets. E as tabelas, pelo menos as tabelas de usuários, elas estão listadas aqui, tá? Nessa região. Então, como é que eu encontro? Deixa eu voltar lá para a janela. Como é que eu encontro o dataset que é associado a essa tabela? Eu vou pegar o meu nome aqui do Table Space, que é alunos. Né? A gente tem aqui que o nome do meu Table Space é alunos. Então eu vou voltar lá e vou dar um find para poder encontrar, tá? F alunos. Vou dar Enter. E aqui está.
ele encontrou esse dataset aqui, né, de nome com bastante qualificadores, né? E eu vou apertar F5 aqui para ele buscar o próximo, tá? Ele acabou encontrando outro aqui, ok? Então, veja, eu vou ficar apertando aqui F5 seguidamente para você ver a diferença dos dois, tá? Para você ver a diferença dos dois. Então, a diferença é justamente essa letra aqui, ó. Esse aqui é o D e o outro é C, tá? Então, o restante permanece, né? O restante do nome, mas um é D, onde está meu mouse aqui, ó, e o outro é C, né? Então, C significa cluster aqui. E D significa que ele possui dados, tá? O que é componente de dados, no caso. O que é que acontece? Esses dois datasets, eles são os datasets associados à tabela, a tabela alunos. Eu vou fazer um teste aqui interessante, que é o seguinte, eu vou voltar lá, no ambiente lá administrativo, e eu vou fazer o quê? Vou tentar criar uma tabela aqui, rapidinho, tá? Uma tabela simples, de uma coluna só para a gente fazer um teste. Então eu saí voltando, né, com F3, e a gente vai aqui na opção 2. O que é que a gente vai fazer aqui na opção 2? A gente vai onde tem Create, aqui, ó. Então é a opção 4 agora. Então aqui tem uma série de informações e tem ambientes que não é permitido criar tabelas, tá? O seu usuário, no caso, ele é bloqueado para criar. Eu entrei nesse ambiente porque meu usuário aqui, no caso, ele é permitido criar tabelas. Então a gente vai aqui, ó, na opção de CT, que é Create Table. A gente vai digitar aqui, dá Enter, e ele abre aquele protótipo. Ele dá primeiro essa mensagem aí, né? Mas ele vai abrir aquele protótipo que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores para poder você criar uma tabela, tá? Então o esquema, que é o nome do usuário, você deixa, que é por default ele assume. E aqui eu vou botar o nome de uma tabela. Era até bom eu ver se essa tabela não existe lá, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, vou deixar nessa tela aqui, eu vou voltar lá com F9 e eu vou fazer uma busca aqui por um nome, né? Um nome aleatório. Digamos que lá eu vou criar a minha tabela com o nome tabela SL, de Samuel Luna, tá? Tabela SL. Eu vou dar um Enter aqui e veja que não existe esse termo, né? Era provável não existir mesmo. Então eu vou voltar lá com F9 e a gente vai criar aqui tabela SL, Samuel Luna. Eu dou Enter, ele pede a quantidade de colunas, né? Então eu vou colocar uma coluna apenas. Tabela muito simples, só para fazer testes, tá? Isso aqui é aquele ambiente para a gente, que é gráfico, né? Que a gente tem, gráfico não, mas um pouco mais amigável do que você construir uma query, para você poder fazer algumas coisas, inclusive criar a tabela. Então, eu vou botar aqui na coluna, o nome da coluna vai ser C de coluna, o tipo dela vai ser char, né? De caractere, a largura vai ser um só, escala, um só, nulo, sim ou não, se você quer que esse dado possa ser nulo. Eu vou botar não, que ele não seja nulo, tá? Aqui eu vou repetir o N, né? E beleza, eu vou colocar agora aqui o create, comando create. Ele vai criar a query, vou dar Enter. Ele mostra a query. Na verdade ele foi até mais além, ele nem mostrou, já foi criando logo a tabela, tá vendo aqui? Create TMT executado, né? Então a gente vai voltar com F3, o nome da tabela é tabela SL, e a gente vai listar lá essa tabela para ver se ela existe, tá? Voltando mais uma vez. Voltando mais uma vez. A gente vai aqui agora na opção 1, que é o catálogo do DB2, né? E na opção, pode ser table, mas vamos por ordem. Vamos lá, vou clicar em S, né, de Space Tables, ou então T. Vou clicar em S de Table Spaces, que é espaços de tabela. Porque eu já me antecipo aqui dizendo que ele criou a minha tabela e criou um Table Space com o mesmo nome da minha tabela, tá? Então deixa eu dar um Enter aqui, eu digitei S e deu Enter. E aqui nesse asterisco eu coloco o nome. Então é tabela SL. Vou dar Enter. E ok, veja que ele já listou aqui o Table Space, né, que foi criado para essa tabela. Se eu chegar aqui e der um T, ele vai mostrar a tabela que há dentro desse Table Space, que é a minha tabela tabela SL, né? Então tá tudo direitinho aqui e agora a gente vai listar essa tabela. Você vai ver que não tem dados. Eu vou colocar um L aqui, vou dar Enter. E ele diz no rows returned, né? Não tem linhas para retornar.
A tabela existe, mas está sem conteúdo. A gente pode fazer o seguinte, a gente volta lá no início e vai na opção 2, que é aquele protótipo, para colocar algum dado aqui nessa tabela, tá? Só para ficar a coisa mais real. Então eu vou colocar aqui na opção 3, né, de build, que é de construir. Vou botar a opção 3 e vou dar Enter. E vou listar aqui a tabela, tabela SL. Pronto, ela está aqui, né? E agora vamos fazer eu já vi que ela não tem dados, eu nem vou dar o select. Eu vou fazer logo um de insert, tá? Ins. Então eu dou Enter. E ele já cria aqui a query, né? Você sabe, para a gente inserir dados aqui. Então veja, eu vou inserir uma letra aqui, letra A, né? Porque a largura dela, length, largura, é só um dado só. E vou dar Enter, tá? Quando eu faço isso, ele vai criar aqui a query para inserir esse dado na coluna. Para inserir esse registro, né? Vou até corrigir, eu já falei nisso em vídeos anteriores, porque a gente faz isso, ele fica muito espaçado aqui, pode dar um erro. Então vamos fazer o seguinte, reset, Enter, ele já resetou, beleza. Então eu venho aqui para o primeiro asterisco aqui, coloco a letra A e dou Enter. Agora sim, né? Ele pegou a coluna C e vai inserir o valor A na coluna C. Então é só a gente fazer run, que o comando run está aqui, né? E dar Enter. Pronto, insert, né? STMT executado. Agora a gente volta com F3 e dá um select para a gente ver os dados dessa pequena tabela nossa, né? Ok, eu chego aqui nessa área de controle, coloco um S, dou Enter, ele coleta o C aqui, né? E aí eu chego aqui em Command e eu dou Enter mais uma vez. Então tá aí a tabela é muito irrisória, que é mais para a gente testar, ok? Eu vou voltar com F3 mais uma vez, até a área de início lá. Eu vou até apagar o nome aqui da tabela, porque pode ser que a gente precise listar outras, e para não deixar esse nome aqui. Ok. Então o que, que a gente vai verificar agora? Lá na área de datasets, a gente vai ver se agora sim existe uma tabela com o nome tabelas SL, tá? Então vou vir aqui, clico aqui, dou Enter, né, ou F9, tanto faz. E agora eu vou digitar, vou até apertar um F12 aqui para retrieve, né? Para ele voltar com aquele comando. Será que ele volta? Ele voltou com alguns comandos aqui. Então eu vou digitar, não tem problema não. F. Na verdade eu acredito que ele não vai encontrar aqui, porque você tem que ou dar um refresh nessa tela, ou então sair e voltar, né? Porque o dataset não está atualizado. Mas vamos fazer aqui. Tabela ls. Vou dar um Enter. E ele não vai achar. Mas não tem problema. Você dá um ref de refresh, que é para dar uma atualizada nessa tela aqui. Do Enter. Pronto, veja que ele voltou para o início e fez uma atualização. Agora sim, ó, eu vou apertar o F12 aqui para voltar o comando lá. Pronto, F tabela ls. Vamos ver se tem. Ainda não tem. E na verdade eu sei o que houve, né? É porque eu digitei tabela ls, mas o certo é tabela SL de Samuel Luna. Então agora sim, veja que ele está aqui, né? A tabela SL de Samuel Luna. Com o dataset C, que é de cluster. Vou dar um F5 aqui para buscar o próximo. E o dataset D, né? Que seriam os dados. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai apagar essa tabela, tá? E quando eu apagar, você vai ver que eu vou listar aqui, ele vai desaparecer. Então vamos voltar lá no ambiente, eu vou voltar com F9. E a gente vai apagar a tabela, tá? A gente vai aqui na opção... Qual é a opção que eu posso ir aqui? A opção 1, que é de DB2 System Catalog. Tem a opção 2, que é todos aqueles menus, né? Certo. Aqui, ó. Create, Drop, Label, Comment on Objects. Né? Então, aqui existe a opção Drop, que no caso seria para apagar. Então, é a opção 4. E ok. Desse lado esquerdo foi a área de criação de tabela. Desse lado direito aqui é a área para apagar. Né? Então a gente vê aqui, ó, Table, DT, que é Delete Table. A gente vai clicar aqui, escrever aqui DT, dá Enter. E vamos escrever o nome da tabela que a gente quer apagar. Então no caso, tabela Samuel Luna, SL. Vou dar um Enter. Ele leva um tempinho para processar isso.
Mas já já ele vai mostrar aqui, você vai ver que a tabela foi apagada. Pronto, ele foi para essa tela aqui, né? Drop Table. A gente tem aqui, ó. E eu não me lembro se a gente dá Enter, ele faz. Quando deu Enter, ele mostrou aqui a estrutura, né? O Space Table e a tabela. E aí a gente tem aqui a necessidade de voltar com F3, né? E a gente vai digitar o comando drop table. Vamos dar Enter. Ele foi para essa tela. Eu vou digitar drop para ele apagar. Vou reforçar com o table também. Drop table. Inválido, né? Vou apagar o table aqui. Pronto, era só digitar o drop, que é muita coisa, às vezes a gente não se liga, né? Então, drop stmt executed, né? Executed. Então a gente vai voltar e a gente vai ver que essa tabela SL não existe mais, né? E provavelmente o table space também não. Estou voltando aqui até a primeira tela lá para ir para o DB2 System Catalog. Então, vamos buscar agora S de table space. E aí a gente digita aqui, ó, tabela SL de Samuel Luna. A gente dá Enter e ele já diz no rows match, né? Não foram encontradas linhas. Aí a gente volta lá, ó, onde tem a área de dataset. Ela ainda está listada aqui, obviamente, porque não houve uma atualização, né? Mas se eu der um refresh aqui, um ref, e der Enter, a gente vai buscar de novo pela tabela SL, tá? Vamos buscar lá agora. F de find, né? Tabela SL. Então você veja que não existe mais. Ou seja, aqueles datasets lá são os datasets associados à tabela, né? Deixa eu colocar aqui F alunos, porque eu sei que alunos tem, né? Que é a minha outra tabela. E esse dataset aqui é o seguinte, ó, o DSN é aquele VCAT name, né? VCAT name que nós buscamos lá, que é o nome de catálogo, tá? Isso aqui é algo do sistema da IBM, né? Apenas no final ele ou pode ser o C ou D. E esse aqui é o nome do banco de dados, tá? DSN 00081. Então é o DB name, né? É o nome do banco de dados. Alunos, no caso aqui, é o nome do table space, né? Do espaço de tabelas. E isso aqui, esses outros dois qualificadores aqui são mais específicos, mas eu pulo esse daqui. Esse último aqui eu posso dizer o seguinte: essa letra A, ela tem A, B, C, D e E, tá? Isso aqui é como se fosse 0, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Se eu listar, tá? A posição, por exemplo, 1999, esse aqui passaria para B. Então B é 1, tá? Então seria B999. Se eu listar a opção 4096, então isso aqui seria letra E, tá? Então A, B, C, D, E, 0, 1, 2, 3, 4. Então E4, então seria E096, tá? Então isso aqui é uma nomenclatura que o sistema usa, né? Para o número do dataset, no caso. Então, mas basicamente é isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês, que esses dois datasets são os datasets associados às tabelas DB2, pelo menos que nós usuários criamos, né? Existem diversos datasets aqui. Todas as tabelas elas estão dentro de um table space, que obviamente por sua vez está dentro de um banco de dados. Então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo e valeu.